Doutor Rogério, agora eu queria que o senhor viesse aqui para falar, mas eu queria que o senhor colocasse da perspectiva de uma empresa privada, qual é a agenda, o que tem que ser realmente feito para criar esse ambiente de negócios favorável que o ministro falou. Vamos lá. Bom dia a todos, caro ministro, Miriam, a todos os amigos. É uma satisfação e um prazer muito grande estar aqui, bater um papo, trocar algumas ideias aí de como é que a gente vai crescer. Eu fico muito feliz quando escuto o ministro falar de forma tão clara o que é que tem que ser feito, né? Acho que aqui todos nós sabemos exatamente o que é que tem que ser feito. O grande ponto que eu coloco é o seguinte: como numa empresa privada, a gente tem que saber o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer e quando a gente vai fazer. Tem que ter prazo, tem que ter meta, de tempo, de timing. Se a gente olhar o que está acontecendo hoje no mundo, o mundo está indo bem. Um ciclo econômico bastante positivo, principalmente para países emergentes, onde a gente pode se posicionar na exportação. Temos vários setores da economia brasileira que são setores bastante competitivos, que a gente consegue se posicionar bastante bem nesse mercado. Não vejo nada mudando nos próximos 2, 3 anos. Acho que ainda a gente continua com um ciclo bastante expansivo em termos mundiais. Acho que nós tivemos um ciclo similar após aí a Segunda Guerra Mundial, quando teve que se reconstruir a Europa inteira, onde o mundo inteiro trabalhou para produzir, para poder reconstruir a Europa, e muita gente voltando ao mercado de consumo. Eu acho que hoje é similar. A gente tem uma China, quantos, vamos dizer, milhões e milhões de pessoas estão vindo para o mercado de consumo. O que se tem que construir em termos de infraestrutura, todo o planejamento que tem que ser feito no longo prazo. Tem outras economias também emergentes, como a Índia, que está vindo aí com uma força muito grande, a Ásia inteirinha está num processo realmente fantástico de crescimento. Acho que a gente tem que aproveitar esse momento e fazer o nosso dever de casa. O nosso dever de casa, a gente sabe qual que é, e não é de hoje. Quando a gente fala o seguinte: poxa, reforma tributária, há quantos anos a gente está discutindo a reforma tributária? Há quantos anos nós estamos falando que tem que mexer na reforma, fazer uma reforma trabalhista? Há quantos anos nós estamos dizendo que o Brasil tem um juros estratosférico, né? Eu acho que esses pontos todos nós sabemos quais são os instrumentos que a gente tem que mexer para poder destravar o país. Eu acho que nesse ponto a gente caminhou bastante bem nesses últimos anos, esses últimos 8, 9, 10 anos. Acho que o país evoluiu bastante. Eu acho que o país tomou a consciência de que a inflação é ruim, o país tomou a consciência que a gente tem que ter disciplina na política monetária. Eu acho que isso tudo a gente começa agora a ter os benefícios ou a colher os frutos de todo esse investimento que nós fizemos nesses anos todos. Eu acho que o mercado internacional já enxerga o país de uma forma muito mais positiva. O risco do país está caindo, o custo de capital para o país está caindo. Eu acho que a gente está passando a ter crédito, tem dinheiro disponível no mundo, e a gente tem que aproveitar. Aproveitar para andar mais rápido, para poder acelerar o passo de crescimento. Então, eu acho que, fundamentalmente, o que a gente tem que focar é uma questão de gestão. O Estado tem que olhar gestão pública. Eu acho que o governo tem que prestar serviço para a sociedade. É um prestador de serviço para a sociedade. E tem que ser serviço de qualidade. Isso é fundamental. Serviço de qualidade, com prazo, com rapidez, com eficiência e com custo baixo. Acho que isso realmente é importante. Acho que tem que olhar uma questão de governança. O que faz município, o que faz Estado, o que faz a União. Acho que tem que dividir melhor esse bolo tributário também, que está um pouco concentrado na mão do governo federal. Acho que tem que dar uma distribuída, colocar um pouco mais na ponta, para poder agilizar a implementação de algumas políticas de governo. A questão de taxa de juros, acho que, de novo, criamos um ambiente positivo. Eu acho que o governo Lula foi extraordinariamente feliz em manter uma disciplina monetária, uma política monetária bastante responsável. Eu acho que, nesse ponto, foi bem sucedido. Agora, está na hora de baixar os juros. Quer dizer, se de alguma forma o custo de capital baixou e alavanca o investimento privado, eu acho que começa a baixar os juros também para aumentar o mercado interno. Eu acho que isso é fundamental. Falamos também na questão de acúmulo de reservas. Estamos com muita reserva. Para que 120, 130 bilhões? E a gente tem um arcabouço legal no Brasil que protege, manter a moeda aqui dentro. A gente tem que abrir, reduzir taxas de importação, abrir a economia brasileira, aumentar a competitividade de vários setores através de importação. Tem que acabar com essas taxas, tarifas e barreiras e tudo mais. Acho que num processo planejado, olhando os efeitos e, evidentemente, tentando mitigar os efeitos negativos, mas abrir a economia brasileira, gastar um pouco esses dólares no sentido de importar máquina, equipamento, modernizar
a economia brasileira, modernizar o Estado, isso nós temos que fazer. Isso é evidente, chegou no ponto que inverteu o processo. De vez em segurar os dólares aqui, a gente tem que saber qual a melhor forma de gastar esses dólares. Então, eu acho que a questão de abrir a economia é fundamental e é um motor, e é uma alavanca de crescimento muito forte para o país. Isso não há dúvida. Tem que fazer a reforma tributária. Essa coisa toda de complicação, é muito complicado essa a tributação no país, é muito complicado. A carga tributária é muito elevada. A questão do ICMS, quer dizer, como é que se estimula o exportador a exportar, ele está exportando imposto? Ah, não, mas tem a Lei Candir. A Lei Candir já foi, mas aí como é que compensa o Estado? Então, as empresas exportadoras nos estados onde ela atua são inimigas. Porque ela não deixa nada, ela não paga ICMS, quer dizer, muito pelo contrário, acaba gerando dívida para o Estado. Que a gente só tem os créditos, recolhe, tem o crédito, não tem que fazer com crédito, porque o Estado não tem condições de pagar. Isso tem que ser resolvido o mais rapidamente possível. A questão que o ministro falou e citou, acho que de forma muito apropriada, a questão de marcos regulatórios. Acho que nós temos hoje várias agências, nós temos algum marco regulatório, precisa ser melhorado. Não está bom, não está bom, tem que modernizar, tem que pensar o conceito de velocidade. De novo, em quanto tempo se dá uma licença, em quanto tempo se avalia ou se posiciona, o poder público se posiciona em relação a qualquer questão regulatória. Um outro ponto que eu queria levantar, eu acho que esse é muito importante, é a questão da reforma trabalhista. Tem que modernizar, tem que modernizar. O custo da mão de obra no Brasil está elevado, e o trabalhador recebe pouco, e o desemprego é grande. Tem que modernizar. Um outro ponto, que esse eu acho que é de crucial importância, eu tive e tenho conversado muito com o governo, a questão de energia. A questão de energia é um problema hoje no mundo inteiro. Todos os países estão hoje discutindo como que será a equação energética para os próximos 20 anos, para os próximos 30 anos, após o petróleo acabar, que talvez demore um pouquinho mais do que todo mundo diz, mas após o petróleo, como é que faz? Não tem disponibilidade de energia no mundo crescendo ao ritmo que está crescendo. A gente tem que aumentar a geração de energia. E no Brasil não é diferente. A ponto que, no caso nosso, como o ministro falou, a gente faz planejamento de longo prazo. Para a próxima década, os investimentos da Vale hoje estão limitados em função de disponibilidade de energia. A partir de 2012 e 2013, nós não podemos implantar um novo projeto porque não tem disponibilidade de energia. Essa é a realidade. Tem alguns projetos que nós estamos simplesmente jogando a energia daqui para lá, porque não tem nova energia. E o custo que está a energia hoje no Brasil é proibitivo. Nós estamos pagando $60 o megawatt, $80, $90, depende em qual área, em que período. A gente está pagando alto. O custo de energia hoje no Brasil não é barato, é muito elevado. E aí eu entro na questão toda dessa burocracia que a gente fica discutindo e falando e tudo mais, e é etéreo, quer dizer, não leva a lugar nenhum. A gente tem que ter resultados. Então, a questão do licenciamento ambiental, eu acho que é uma questão importante. Não adianta ficar batendo muito nessa tecla, mas é fato que a gente tem que respeitar o meio ambiente, na dúvida, que a gente tem que desenvolver os projetos ou fazer os projetos olhando a questão ambiental, olhando a questão social, não há dúvida nenhuma que todos nós temos que fazer. E o poder público tem que zelar por isso, tem que olhar por isso e ver se está em ordem. E se não tiver, junto com os empreendedores, trabalhar de uma forma para que seja possível realizar o investimento. O que não dá para ficar conversando e discutindo, e a gente está dizendo o seguinte, lá na frente nós vamos ter problema de energia é grave. Há um tempo atrás o governo fala assim, poxa, mas o empresário só chora, é só fazer. Não é fato. Hoje o governo que está fazendo não está conseguindo. Nem o presidente consegue licenciar madeira. Quantos anos nós demoramos para licenciar estreito? Está lá parado agora, brecado através de uma liminar que a gente não pode tocar a obra de estreito. E se estreito não entrar no tempo certo, teremos de novo problemas de energia. Então, é esse tipo de coisa que realmente inibe o crescimento do país. Eu acho que tem que dar uma arrumada na questão regulatória, a gente tem que focar o que a sociedade deseja, o que nós hoje queremos deixar para as gerações futuras, porque também deixar um país sem energia, sem condições de poder crescer, não sei se esse é o que a gente mais deseja, né? É isso que a gente tem que estar almejando. A gente tem que estar almejando o seguinte, deixar espaço e uma janela de crescimento futuro. Para isso a gente tem que ter energia. Então não adianta ficar discutindo muito
se tem cedimento, se não tem cedimento, tem que pegar os melhores especialistas, põe sentado e define logo o que é, o que não é, o que tem que ser feito em termos de mitigar esses problemas ou mitigar os efeitos colaterais que qualquer projeto possa ter, porque qualquer projeto mexe no meio ambiente. Qualquer um, inclusive fazenda, de gado, o que for, mexe, polui. Não tem como, quer dizer, então fica muito essa falácia, tá certo ou não? De que, cuidado, acho que a gente tem que tomar cuidado sim, mas a gente tem que tomar cuidado, primeiro, de fazer cumprir a lei. Por que desmatam? Tem licença para desmatar? Por que tocam fogo na Amazônia? Quem que olha isso? Quando se fala em termos de licenciamento, isso custa para aquele que vai fazer o licenciamento e para aqueles que não fazem o licenciamento. Então, acho que um ponto importante é ter regras claras, simples, objetivas, para serem cumpridas. Que tudo aquilo que for complexo não é cumprido. Então, a questão do licenciamento, eu posso dizer, está complexo, está difícil. Isso não é só para as grandes empresas, começa até a afetar as pessoas físicas. Então, esse é um ponto. Em relação a papéis, o que o Estado deve fazer, eu tenho uma convicção, ministro, eu compartilho com o senhor naqueles pontos onde o Estado tem que ter o foco dele. Para mim, o foco do Estado é educação, saúde, segurança e infraestrutura para a melhoria de vida da população. São esses 4 pontos. Aí se ajusta o orçamento. Vai sobrar orçamento, hein, gente? Sobra orçamento. Se ajustar isso tudo, vai sobrar dinheiro para fazer muita coisa, para reduzir dívida mais rápido e tudo mais. Agora, o setor privado não tem escala para prover educação, para prestar um serviço de educação para milhões de pessoas. Não tem escala. Isso é o poder público que tem que fazer. Então, tem que definir o que é município, o que é Estado, o que é governo federal. Eu acho que o PAC da educação, na minha visão, é mais importante do que o PAC em termos de investimentos. Ele é mais importante. Para o presente, para o médio prazo e para o futuro. Ele é fundamental. Um povo educado tem uma saúde melhor, que é outro problema. É inadmissível a gente ver filas e filas e filas e filas aí nos hospitais e, meu Deus, nada acontece. Isso acaba gerando custo para a iniciativa privada. Porque se o Estado não faz, a iniciativa privada tem que treinar o empregado, porque o empregado não sabe, muitas e muitas vezes, não sabe nem ler, nem escrever, e não consegue compreender como é que funciona um trator. Hoje, um caminhão grande, tem computador. Tem computador, então ele não pode nem ser motorista, não pode ser nem um operário, um operador de máquina. Então, educação é fundamental. Um povo sem saúde é um problema. Isso tudo gera problema na segurança, que é outra questão importante também. E acho que nesses três pontos a gente tem que dar mão à palmatória. Nós estamos devendo. Nós estamos devendo muito. E tem que fazer, tem que acelerar. A questão do saneamento é outra questão, que é onde acho que aí sim o governo tem que focar. Saneamento, tem que focar tratamento de água, tem que focar em prover todos os serviços de transporte qualificado. A gente vê os grandes centros urbanos todos congestionados. E o metrô? Tem que fazer metrô, sistema de transporte. Eu acho que isso tudo o Estado poderia estar alavancando, poderia estar focando e acelerando um pouco mais esses investimentos. Então, eu acho que estamos bem, está tudo em ordem, mas eu sempre pergunto, comparado com o quê? Né? A velocidade está boa? Comparado com o quê? E o que a gente quer para o futuro, que é a questão do planejamento, fazer um modelo de gestão para que se consiga executar esse planejamento efetuado, e tem que focar o que é o core business do governo. Eu acho que é educação, saúde, segurança e infraestrutura para melhoria e qualidade de vida das pessoas. Obrigado.